tudo zen? Eu sou Rosane Ventura, professora de yoga, meditação, terapeuta holística e agora apresentadora do Positivecast Conexões, um programa que visa conectar você com a sua espiritualidade, com autoconhecimento, com a saúde e com bem-estar. E hoje eu estou assim emocionada, não sei se vocês conseguem perceber a minha voz, mas eu estou perante uma pessoa que eu já acompanhava o trabalho desde o início da pandemia. E eu sabia que ela tinha muita luz, né, por movimentar tantas vidas e ajudar tantas almas a despertarem, a encontrarem esperança, a encontrarem positividade em suas vidas. Então, hoje com vocês, Marina Repetto. É uma honra receber você aqui. Eu tô mega nervosa, o coração tá assim, porque realmente estar com você é ampliar a minha luz também, sabe? A gente vai se conectando, vai se reconhecendo uma na outra. Então, Marina Repetto é criadora de conteúdo há 7 anos. Em seu perfil no Instagram, ela compartilha a sua vida real, cheia de desafios, suas experiências e assuntos que inspiram e transformam a vida de milhares de pessoas. Além de nutricionista, que eu não sabia disso, fui saber depois, e completamente apaixonada por cozinha, ela ama viajar e dividir dicas e insights que simplificam e fazem com que a vida seja mais leve. Marina se tornou mãe recentemente e está se descobrindo neste universo tão lindo e desafiador. Então, Marina, queria te agradecer por aceitar esse convite de estar com a gente, compartilhando um pouco da sua história e da sua luz, dos seus saberes. Então, assim, antes de qualquer coisa, qualquer pergunta, eu quero saber quem é a Marina e como tudo isso aconteceu. Ai, Rô, eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, de estar conectada a ainda mais pessoas, mais corações. Assim, o propósito da minha vida hoje é realmente plantar sementes em todas as pessoas que cruzarem meu caminho de alguma forma, levar inspiração mesmo, que eu acho que a inspiração é a voz do coração, né? É onde cada um encontra a sua unicidade. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E eu sempre digo que semelhante atrai semelhante, né? Então, o que você vê em mim, certamente também existe em você. E isso é muito, muito especial. E nos conecta aqui hoje também. Eu sempre gosto de falar um pouco da minha história, assim, começando dizendo, nem sempre a gente termina onde pensava que ia, mas sempre termina onde precisa estar. Porque resume muito a minha vida, assim, eu nunca imaginei que eu estaria trabalhando com isso hoje. Nunca, assim, se a Marina de 10 anos atrás fizesse uma visualização do futuro, eu me imaginaria num restaurante, eu me imaginaria numa empresa, mas jamais conectada a tantas pessoas, né, movimentando, assim, assuntos que são tão profundos e ao mesmo tempo tão importantes. Onde foi que a gente parou de falar de uma coisa que é nossa, sabe? É necessário, uma apropriação mesmo do nosso próprio poder pessoal, interno e único. Então, eu vivo, assim, extremamente feliz e realizada de estar nesse lugar e ajudando tantas pessoas a se perceberem. Eu gosto de dizer, nunca foi sobre mim, né? Mas sim sobre ser esse canal, esse veículo de fazer as pessoas olharem para elas mesmas, para dentro, que é dali que todas as coisas partem, começam e terminam também, né? Então, lá atrás, minha mãe sempre me conta, assim, que quando eu era pequena eu gostava muito de brincar de panelinha, sempre foi a minha brincadeira, cozinha. Desde nova, eu colecionava panfleto de supermercado, cortava lá as comidinhas e fazia os meus próprios livrinhos. Então, uma conexão muito grande, assim, com o alimento, com a comida. E aí, na escola, um pouco mais velha, eu sabia que eu queria alguma coisa de cozinha, assim. E aí, cheguei na nutrição. Falei, vou fazer nutrição, vou estudar os alimentos, é o que eu amo, é o que eu gosto e tudo mais. E eu gosto de dizer que o que acontece na nossa vida, né, a nossa história, é a nossa maior escola. Se a gente deixa a nossa história nos despertar, a gente tem a semente maior dentro da gente mesmo. Então, assim, você pode ir para fora e estudar e encontrar milhares de pessoas, mas quando você olha para o que te aconteceu, quando você olha para a sua dor, para o seu trauma, para a sua falha, é ali que está o teu propósito. Não pode estar longe, sabe? É a mola propulsora, né? Exatamente, do nosso próprio despertar. Então, tudo que eu faço hoje veio da minha própria dor, da minha necessidade de reparo pessoal, sabe? De lidar com a dor da perda, né? Que eu vou falar disso um pouquinho
porque realmente ali foi um momento que eu tive um primeiro contato, assim, muito perto da morte e ao mesmo tempo muito perto da vida. Vou falar sobre isso. Enfim, nessa minha trajetória de transição entre a escola e a faculdade, eu vivi um acidente muito trágico, assim, que, imagina, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente até o dia que bate na porta e a gente tem que lidar com a realidade, né? Com o que é, não com o que a gente gostaria que fosse. Porque se fosse para escolher, ninguém gostaria de passar por situações tão desagradáveis. Mas sem elas a gente não precisaria estar aqui. Então, tem que enfrentar, né? Tem que lidar. Que foi o acidente em Angra dos Reis, que aconteceu no ano de 2009 para 2010. Houve um deslizamento muito grande que afetou uma pousada. Não sei se você lembra disso. Eu lembro de um acidente, mas não sabia do envolvimento. Foi um acidente bem grande, assim, um desencarne coletivo mesmo. Depois eu fui entender um pouco mais na visão espírita, assim, o que isso significava. Mas na época eu tinha 15 anos, pensava, caramba, né? Eu perdi 4 pessoas da minha família de uma vez, assim, e eu nunca tinha lidado com essa perda. Com nenhuma perda, na verdade, assim, tão próxima. E eram pessoas que estavam comigo, né? Porque no dia 31 a gente estava todo mundo junto e comemorando. E aí, nessa madrugada, eu acordei no dia 1º e, tipo, tive que lidar com aquela realidade, assim, inacreditável. Beirou, assim... Sem preparo, né? Sem preparo, não é preparado. Não, imagina, a gente, né? Na verdade, a gente nunca está preparado para lidar. E aí, eu sempre digo que eu fiquei chocada quando eu vi o que tinha acontecido, o tamanho, né? Como eu estava na ilha, eu não conseguia ver o tamanho do que tinha deslizado. Mas quando eu saí da ilha, que eu pude ver, cara, era uma coisa inacreditável. Eu nunca imaginei que eu viveria isso, assim, que eu passaria por uma situação dessa. Uma tragédia mesmo muito grande, né? E aí, ao mesmo tempo, eu lembro como se fosse hoje, assim, saindo daquela ilha, com todos aqueles escombros, uma coisa realmente muito dolorosa, muito doída, assim. Eu me lembro de arrepiar o meu corpo inteiro, e ao mesmo tempo que eu falava, caramba, por que eu não morri? Quase que eu morri, eu estava na ilha, a minha casa não foi afetada, mas a casa que estava do lado da minha foi. A gente tinha alugado 2 casas, então a gente dividiu a nossa família na hora de dormir, no dia 31 para o dia 1º. E aí uma casa foi atingida e a outra não. Então, assim, foi realmente, né, o tempo de cada um, que hoje eu vejo isso com muita clareza. Assim. Uma ordem divina, né? Não cai uma folha da árvore sem autorização de Deus. Então, é isso, é o tempo de cada um. A gente pode até julgar como sendo cedo ou tarde, mas é o que é, né? É o propósito de cada alma. O propósito sempre é da alma, nunca é da mente, né? Então, depois eu fui entender isso mais tarde, nessa necessidade de responder isso. Pra quê? Né? Não é nem por quê, pra que passar por isso? E realmente eu tive muitas respostas de pra que passar por aquela situação. Então, quando eu vi a dimensão daquilo, eu entendi. Eu falei, caramba, a morte só existe porque a vida existe. E a vida só existe porque a morte existe. Então, quando você está ali na tábua da beirada, você tem a oportunidade também de renascer em algum lugar, sabe? Dentro de mim, eu com 15 anos, eu visitei esse lugar que eu pensei, nossa, nem tá fora, porque ninguém me ensinou. É meu. Existe esse lugar dentro de mim. Esse acontecimento está me dando a oportunidade de ir lá e ver isso. Então, a partir de então, né, realmente, os meus avós e as minhas primas faleceram, as minhas primas muito novas, 9 e 12 anos. No nosso entendimento, assim, é muito duro você lidar com isso. Caramba, mas uma vida ainda para viver, né? Tanto tempo, os meus tios que sobreviveram, que são um verdadeiro exemplo, a Cláudia e o Marcelinho. E é uma linha tênue, né? Entre você se revoltar e você despertar para uma outra realidade. Sim. Mas eu não sei, Rô, no meu coração, eu não lidei tanto com a raiva. Eu lidei com a tristeza mesmo. Sim. Tristeza de tipo, olha o que aconteceu, sabe? Não é possível. Mas não num lugar de raiva, porque eles não tinham controle. Não era, sabe, não foi Sim. a escolha deles. Realmente foi uma coisa que aconteceu e foi muito maior. A natureza, se ela resolve mexer uma vírgula, ela tem um potencial muito maior sobre nós. Então, aí eu realmente fui lidar com esse luto, né? Esse luto que foi muito duro, assim, muitas sessões de terapia e muitas questões, porque eu olhava as fotos e eu falava, eu tava com essa pessoa há 4 horas atrás, e com essa também, tipo, aonde foi parar isso, sabe? E aí, nesse período eu assisti alguns filmes, eu lembro que eu assisti Nosso Lar, e foi um filme, assim, que me abriu muito internamente, sabe? Realmente me ampliou umas visões. Eu cresci numa família católica, então a minha bisa
que vai fazer 104. Essa semana, 104 anos, minha bisa Carolina é super católica. Então a gente, né, ia às missas como, assim, uma família tradicional católica. Só que nesse momento, algumas coisas deixaram de fazer sentido. E eu precisei buscar novos sentidos para conseguir lidar com aquela perda, com aquela dor. E aí foi que eu fui me aprofundar dentro da espiritualidade com a ayahuasca. Inclusive, chegou nesse momento da minha vida, a primeira vez que eu consagrei a ayahuasca, eu tinha 14 anos. Nossa, mas quem te levou? Como foi esse movimento? E aí é uma coisa paralela. É maravilhoso você fazer essa pergunta, porque realmente é paralelo a isso, assim. E foi antes do acidente de Angra. Então, com certeza, a ayahuasca me ajudou muito a viver essa travessia. Me preparou, com certeza. A gente chama de atraso, né? Ou muitas situações da vida, mas na verdade é preparo, né? A minha mãe, Suzana, que ela chama, ela só tem uma irmã. Essa minha tia, ela já faleceu, que é a minha tia Letícia. Todas as pessoas que me acompanham nas redes, sabem, eu menciono muito ela, porque ela foi a pessoa que me apresentou o Ho'oponopono. Na verdade, me apresentou não, que fez eu me reconectar com uma coisa que parecia que já existia dentro de mim. Então, não foi novo. A sensação, gente se lembra, né? A sensação foi tipo, ei, peraí, eu já conhecia isso, foi muito mágico. E um ano antes do acidente de Angra, foi a primeira vez que eu consagrei a ayahuasca dentro do Santo Daime, né? E toda a minha família conheceu a ayahuasca através de uma outra prima minha, que é a Lara, que com um diagnóstico de um câncer seríssimo que a minha tia recebeu, essa minha tia que descobriu um câncer com 28 anos, tipo meio 6 meses de vida, foi o tempo que o médico tinha dado a ela. A gente meio desesperado, no desespero, o que você faz? Se abre para coisas novas, né? Quando você não tem para onde ir mais, quando parece que todas as portas estão fechadas, o beco que parece sem saída, né, tem uma passagem secreta. E aí, a minha mãe foi a primeira vez com ela. Minha mãe sempre fala que só me levou quando sentiu certeza de onde ela estava pisando, né? A gente geralmente coloca os nossos filhos onde a gente se sente seguro. Ainda mais na adolescência, né? Com certeza, 14 anos, imagina. E, enfim, ela foi algumas vezes até o dia que ela deixou em aberto se a gente gostaria de ir, e eu optei por ir com 14 anos. E foi uma coisa assim, que me desconstruiu muito, porque é muito diferente da realidade que a gente vê mundo afora, né? A realidade que a gente acredita e pensa que é a realidade, né? E assim, Rô, naquela época, eu lembro assim, que estava no auge das micaretas e das festas, e as minhas amigas viviam uma coisa tão diferente do que eu estava vivendo. Então eu ia para a escola e tipo, uhul, festa, micareta, e vamos sair, e aquelas festinhas de noite. E aí quando eu chegava em casa, os assuntos eram outros. A minha família, ela se transformou muito dentro da ayahuasca, mas muito para melhor. Muito mais amorosos, muito mais respeitosos, conscientes. A relação dos meus pais mudou muito nesses anos, né? Agora já tem 15 anos, então muito linda ver a trajetória deles, assim. Mas naquela época eram 2 mundos muito diferentes, assim. E você se sentia peixe fora d'água? Cara, não. Não? Não, mas eu digo dentro da sua escola, por exemplo, não? Rô, eu sempre acreditei no caminho do meio. Maravilhoso. E isso, inclusive, até era um pouco difícil no olhar da minha mãe, assim. Às vezes eu via ela, tipo, filha, mas poxa, micareta, ela já um pouco mais consciente, assim. Sim. Tipo, as energias, e eu, mãe, eu quero viver. E até hoje eu sou essa pessoa, Rô. Eu transito em todos os mundos, eu vou nas festas, eu sonho ir no Carnaval de Salvador e ao mesmo tempo eu vou nos trabalhos do Daime e eu me conecto e eu tenho a minha firmeza dentro de mim, assim. Então, eu realmente sou uma grande defensora do caminho do meio, sabe? Eu não preciso estar sempre falando, né, sendo só luz, e eu não preciso sempre ser só sombra, e sim a integração das duas coisas. Então, veio daí, assim. Aí eu comecei a ter esse contato com a ayahuasca lá com meus 14 anos. Eu lembro que o dia que eu falei, eu vou me fardar. Falei com a minha mãe 1 ano, assim, depois eu falei, mãe, eu vou me fardar. Decidi, eu quero fazer parte disso, porque tocou muito meu coração, Rô. Assim, me amoleceu. Parece que uma casca, assim, que eu carregava, desde a separação dos meus pais. Meus pais separaram, eu tinha 2 anos. E a minha mãe, que na época tinha 20 anos, com muita sabedoria, me colocou numa psicóloga. Com 20 anos. E eu falo, mãe, obrigada, meu amor. Assim, você, tipo, salvou a minha vida. Eu faço terapia tem 26 anos. Então, isso realmente contribuiu e contribui muito para todo o discernimento, assim, para toda a clareza no meu caminho, sabe? E aí,
Cara, muita história, assim. Eu lembro que quando eu decidi que eu ia me fardar, que eu falei, mãe, por favor, então encomenda a minha farda, né? Com quantos anos? 14. 14 Ainda com anos 14. você já estava indo Já estava indo me fardar. Nem tinha tanto conhecimento, assim, técnico, não tinha estudado, mas tinha sentido. Hoje eu sei que o que faz sentido. Mas naquela época eu fui muito pelo feeling, assim. Tocou, mexeu, deu vontade de chorar, deu vontade de perdoar, deu vontade de expressar, deu vontade de deixar minha luz no mundo, de alguma maneira. Essa semente foi plantada ali, sabe? E aí, no dia que eu cheguei em casa, que tinha uma encomenda pra mim, isso foi muito engraçado, na portaria, tinham 2 caixinhas. Chegou a minha farda e o meu abadá, juntos. Gente, o caminho do meio, Aí eu subi com 2 caixas, a farda e o abadá, sabe? E eu falei, mãe, então, vou experimentar os 2, a farda e o abadá. E assim foi, me fardei e tudo mais, segui a vida. Nunca fui nessa trajetória, né, a pessoa que vai em todos os trabalhos, que não perde nenhum. Não sou. Todas as vezes que eu consagro ayahuasca, eu preciso de tempo. Porque eu digo que são, assim, 100 anos em uma noite. Hoje eu me conheço a ponto de dizer, preciso respirar, preciso me reorganizar internamente para ir de novo nessa fonte, sabe? Então, naquela época também era assim, e até hoje é. Hoje eu só me respeito mais. Antes eu sentia culpa, principalmente por ser fardada. Eu pensava, nossa, eu tenho que ir em todos os trabalhos. Mas hoje em dia eu sei, assim, eu vou no meu ritmo, no meu passo, no meu tempo e tudo certo. E aí, aconteceu o acidente de Angra. Então, eu já vinha nesse processo um tanto, né, da doença da minha tia, que era uma situação realmente muito séria. A minha tia, que o médico tinha falado pra ela que tinha 6 meses de vida, viveu 9 anos. Muitos trabalhos de cura, trabalhos fortíssimos. Então, viveu bons assim. 9 anos, né? Teve 2 filhos, maravilhosos 9 anos. Fases muito difíceis, porque alguns ciclos de quimioterapia no meio e cirurgia, mas eu sempre falo que eu nunca tinha visto isso na minha vida, que parece que o corpo dela, por mais que fosse adoecendo, a luz dela brilhava cada vez mais. Eu vi. Não é uma coisa que eu li, eu vi do meu lado. Eu entrava dentro de casa e ela estava radiando. Eu falava, o que você está fazendo? Porque, sabe, ela com 2 filhos pequenos e aquela situação sempre ali, né? O medo da morte, ele bate muito na porta quando você está com uma doença, quando você vive uma situação muito séria. Só que ela brilhava. Ela foi numa busca que transformou não só ela, como todos ao redor dela. Isso é até emocionante, porque todo mundo se transformou. Todo mundo. E é por isso que eu gosto de dizer assim, que uma pessoa que está passando por um processo de transformação transforma todas as pessoas que estão ao redor. Conscientes ou inconscientemente isso acontece, sabe? E eu lembro exatamente o dia que ela estava deitada na cama dela, assim, e ela falou, Marina, ela tinha 34 anos, muito nova, né? Aí eu cheguei lá, oi, tia Lê, ela falou, quero te apresentar um vídeo. Me apresentar um vídeo, beleza, deixa eu ver. Aí era a oração original do Ho'oponopono. Ela me chamou, né, e me apresentou e falou, olha, você precisa conhecer esse vídeo. E eu assisti, cara, aí já tinha acontecido o acidente de Angra, assim, eu devia ter 16 anos. Aconteceu o acidente, eu fui no meu processo terapêutico e tudo mais, lidando ali com a realidade da dor, realmente me recompondo, me refazendo por dentro, porque eu vi, né, a cena, assim, então muitas coisas ficaram registradas, assim, que precisaram de terapia para, né, para ir conseguindo reorganizar. Organizar internamente, exatamente. E aí, quando eu ouvi o vídeo, cara, uma coisa assim dentro de mim falou, é isso, era o que eu ouvi, assim, é isso. Comprei um livro, terminei a oração, falei, nossa, tia Lê, que lindo. Ela, nossa, muito especial, né? Muito forte e tal. Falei, deixa eu ler um pouco mais. Aí comecei a ler. Cara, a minha vida, ela mudou completamente. Não foi a vida era a mesma. Quem mudou fui eu. A minha percepção, o meu olhar, sabe? Tem uma frase dentro do Ho'oponopono que diz, as cores de uma pintura não dependem de situações externas, mas das escolhas feitas pelo próprio artista. Então, eu comecei a entender o que era autorresponsabilidade. Do tipo, só eu posso
decidir e escolher a maneira como eu vou olhar pra minha vida. Tá chovendo, você pode olhar e falar, nossa, que saco, mais um dia de chuva. Ou você pode olhar e pensar, nossa, as plantinhas estão felizes, estão recebendo água. É o olhar. É o nosso olhar. Então, foi uma virada de chave, assim. Eu nem sei como que eu consegui absorver tanto, porque é difícil, assim, a compreensão. É muito diferente do que a gente está acostumado. Sim, né? Porque a gente foi educado, né? A sociedade. Exatamente. A sociedade prefere culpar, né, e julgar do que olhar para si próprio. Então, é um olhar realmente diferente, mas é o olhar que muda tudo. Então, ali, eu falava, aí eu ia para a escola e lidava com aquele outro mundo. Aí eu voltava para casa e lidava com aquele outro mundo completamente diferente. E os livros e o conhecimento, e 16 anos. Foi um período, assim, de muita coisa. E eu falei, isso precisa transbordar em algum lugar. Eu lembro, assim. E, na verdade, o meu conteúdo no Instagram, ele nasceu depois de uma sessão de ayahuasca. Eu fui num trabalho... Mas começou com Ho'oponopono. Começou com o nome era Ho'oponopono. Era meditação Ho'oponopono. Beleza, foi o primeiro que tinham nome. as rodas, tá. As rodas não, as rodas... É, verdade, as rodas começaram com meditação Ho'oponopono, é verdade. Eu fui num trabalho normal, de farda e tudo, um trabalho lindíssimo. Tive várias conexões, assim, acessei vários lugares dentro de mim, que não tá fora, né? Tá dentro. Então... Assim, eu confesso que não fazia muito sentido quando eu ia nas igrejas e eu ouvia assim, porque a gente tem que amar, porque a gente tem que respeitar. Tudo bem, mas isso fora tá onde? Porque se eu não encontrar em mim, eu não tenho como doar isso. Eu só tenho como transbordar alguma coisa que é minha. Então, assim como a maneira como eu enxergo, só pode dizer a meu respeito, sobre o que eu carrego, né? O olho é só a pontinha ali. Então, eu falei, vou criar um lugar para eu começar a contar para as pessoas o que eu tô vivendo. Esse foi o meu intuito. 4 horas da manhã, eu tava lá acordada, depois do trabalho, assim, pensando. Cara, mas num lugar de tanta consciência em mim, consciência em mim mesmo. Não era consciência fora, era consciência dentro. E eu pensei, eu vou começar a compartilhar com as pessoas o que tá mudando a minha vida. Porque tava te transformando, né? Nossa, mas tava me transformando num lugar muito pessoal. Assim, muito importante, muito pessoal, muito inexplicável, assim. Porque não era por alguém. E é por isso que você conecta tantas pessoas, porque é nessa verdade que conecta a verdade dos outros. Né? Sim, com certeza. Eu acredito, né? Que vai no coração, assim. E aí, eu criei a página Meditação Ho'oponopono. Aí, mandei pra minha família, assim, oi, gente, criei uma página e tal. Segue aí, me ajuda. Começou no Facebook até, nem era no Instagram. Começou no Facebook. E aí, todo dia eu postava uma frase. Mas uma frase que nem era minha, uma frase... Enfim, de algum filósofo, de algum pensador e tal, sempre ia postando. Eu demorei 5 anos pra botar meu rosto, assim, pra falar, oi, sou eu sou a Marina. Foi uma construção, assim, muito no offline, muito, muito, muito. Até que eu comecei a ouvir das pessoas, cara, Marina, as pessoas se conectam com pessoas. Então, vamos lá, sabe? E aí eu, no meio da faculdade, apaixonada por nutrição, eu sou muito apaixonada por nutrição, assim. Hoje eu entendo que eu fiz nutrição pra mim mesma, sabe? Era o que eu precisava, me nutrir de alguma forma, e eu encontrei ali. E aí, até que eu comecei a fazer os vídeos, e um dia uma pessoa que me acompanhava me mandou uma mensagem que ressignificou muita coisa dentro de mim, que foi assim, Marina, você pode não estar nutrindo com dieta, mas você está nutrindo as almas. Ali, tipo, plaft, caiu. Cara, então tá, então beleza. E aquela hora, eu sempre falo, teve no início, quando eu comecei a fazer as lives, eu lembro que eu falava, gente, não me importa, se tem uma pessoa aqui, se eu acender uma chaminha, essa chaminha vai acender outra chaminha, assim a gente vai ampliando, vai expandindo, né? E acender a chama do outro não apaga a sua, né? Então, com toda certeza, muito pelo contrário, amplia, né? Aumenta acende a força. Tantas outras, né? Aí eu comecei a fazer os vídeos. Gente, quando eu vejo hoje uns vídeos de uns anos atrás, eu penso, meu Deus, e as pessoas já assistiam, engajavam, e gostavam, e agradeciam e tudo mais. E aí teve a grande virada de chave, assim, que foi a pandemia. Né? Mas até então, quando você começou a gravar seus vídeos, é uma curiosidade super pessoal aqui, aproveitar, né, gente, que eu estou do lado de Marina, a gente pergunta. Você era desafiador para você falar, se expressar ou não? Isso não foi um desafio para você, assim, a coisa da câmera, do celular?
Você sabe que mais difícil, mais desafiador pra mim do que a câmera era nomear o inexplicável? Da forma, né? De algo que... Porque tinham muitos conhecimentos que eu acessava que estavam no campo da consciência e não da palavra. Então eu falava, como que eu vou conseguir traduzir isso que eu tô percebendo? Então, na hora de falar na câmera, isso era mais difícil do que a câmera em si, ou a imagem, sabe? De comunicar realmente, de né? realmente Como fazer essa outro... tradução certa, assim, do que eu tô recebendo. Eu sempre acho que a palavra distorce ou ilimita tudo, né? No campo das infinitas coisas e possibilidades e consciência, a palavra, ela é reducionista. Reduz. É por isso que eu gosto tanto do silêncio, né? Tem algum autor que diz... Não sei se algum autor ou Buda, enfim, algum desses grandes mestres dizem que a única verdadeira comunicação é o silêncio. Todo o resto é má tradução. Então, eu realmente vivi esse desafio de conseguir traduzir esse conhecimento que era desse campo, sabe? Onde as coisas são. Não é que poderia ser... É o que é. Lidar com o que é, receber o que é. Então, realmente foi uma coisa que eu fui desconstruindo, assim, entendendo que nem sempre eu ia conseguir com muita clareza falar o que eu estava percebendo, mas aquilo ali ia levar as pessoas a algum lugar. Os feedbacks me ajudaram muito, porque muita gente dizia, seu vídeo me ajudou muito, continua fazendo, foi a luz que eu precisava. Ia te nutrindo, te alimentando, com te impulsionando. Com certeza, totalmente, né? As pessoas dizem, ai, você me ajuda muito, e elas nem sabem o quanto eu me organizo quando acaba a live, sabe, assim? Eu falo, nossa, como eu precisava disso. Todo mundo ali super agradecido. E eu, mais ainda, porque eu consegui organizar. Eu falei e aí eu organizei. Dito que a gente aprende mais, a forma que a gente mais aprende é quando a gente ensina. E uma vez me disseram assim, a gente fala o que a gente precisa ouvir. E dentro das minhas dores, assim, pessoais, desde o acidente de Angra, né, a perda da minha tia, que depois de 9 anos ela veio a falecer, e foi uma perda muito dolorosa, assim, porque a luta foi muito grande, e de muitas conquistas. E no final ela cumpriu a missão dela e realmente partiu. Então foi um momento, assim, muito, muito desafiador. Lidar, né, com mais uma perda, assim, de uma pessoa que era a única irmã da minha mãe, então muito próxima. 100% da família, a gente cuidou muito dela, nem ela nem a minha mãe tinham mais pai e mãe, então era uma pela outra, né, a minha mãe e a minha tia ali, muito pertos, assim, muito juntas. Nesse momento, olha como é o processo de autoconhecimento, e que interessante, Rô, eu sempre fiz terapia, então veio a perda da minha tia, eu fiz terapia, foi uma das fases mais difíceis da minha vida depois que ela faleceu, porque eu comecei a lidar com a crise do pânico. E eu vou até falar desse assunto porque eu sei que muitas pessoas passam por isso, então pode ser, né? Eu acho que quando a gente compartilha uma coisa que a gente vive, a outra pessoa se identifica também. Com toda certeza. E tem saída, né? Eu gosto de dizer, em todo beco que parece sem saída, sempre vai existir uma passagem secreta. E essa passagem está dentro de nós mesmos. Não adianta você achar que alguém vai chegar no seu caminho e vai solucionar a sua vida, né? Ou que alguma coisa vai acontecer. Não, é você com você ali. E quando a minha tia faleceu, eu comecei a lidar com essas situações, assim, de estranheza. Sabe, tava no meu dia, tudo normal, de repente uma sensação de tô estranha, ai meu Deus, e aí o corpo ouve tudo que a mente diz, né? Então os sintomas começam realmente a aparecer, o coração acelera, o braço fica dormente, tudo vai acontecendo. E eu falei, caramba, fiquei 6 meses, Rô, mesmo assim, de chegar a momentos e situações que eu tava sentada na mesa do restaurante, esperando a comida, e de eu começar a suar e falar, vou morrer de levantar e ir embora. Tipo, realmente chegou numa situação bem crítica, assim. E aí, numa sessão de terapia, eu comecei a falar sobre isso, né? Que eu comecei a desabafar mesmo, dizendo que isso tinha começado depois que a minha tia tinha falecido. E que, poxa, por que isso estava acontecendo? E aí eu fui falando, fui indo, né? Nas profundezas mesmo, dentro de mim. Até que eu cheguei num ponto que a minha síndrome do pânico tinha a ver com a minha relação com o meu pai. De quando eu tinha 2 anos de idade, eles se separaram. E aí meu pai saiu de casa. Não tinha nada a ver com a morte da minha tia. E eu lembro que nesse dia, foi como se eu tivesse pegado um alfinete e colocado num pontinho que estava ditando todos os outros. Era o pontinho mais profundo, sabe? Tudo que vinha por cima, na verdade, estava encobrindo essa memória, esse registro. Eu lembro das sensações de eu chegando perto e eu começar a suar na terapia e vontade de chorar e aquela agonia.
Até que eu consegui botar o alfinete no ponto. E aí alguma coisa, tipo... Desfez, né? O gatilho ali. E eu relaxei e eu nunca mais lidei com a síndrome do pânico depois desses 6 meses, assim. Eu cheguei no ponto, sabe? Você chegou a usar medicamento ou não? Só não cheguei, mas eu gosto de dizer que, assim, eu sou uma grande buscadora. Eu não sossego enquanto eu não conseguir nomear, perceber, entender esse lugar de dor e de sofrimento. Então, assim, às vezes até minha mãe fala, ai, Marina, precisa ir tão profundo? E eu falo, precisa. É ali que eu encontro o significado da minha vida. E até hoje. Então, eu continuo nessa busca, por isso que eu não paro de fazer terapia, não paro de consagrar ayahuasca. Pra mim, assim, hoje em dia faz parte da minha estrutura. Sabe? É o que me move. A busca espiritual, ela tem início, tem meio, mas não tem fim. Não tem fim, sabe? Não tem fim. Tem horas que você desacelera um pouco, né? E horas que você tá mais entregue, mais dentro. Mas esse movimento, ele é super normal. Sim, hoje eu entendo. Expansão, exatamente. Né? De acordo com a natureza. Mas foi a pandemia que foi a grande virada de chave para esse crescimento do meu trabalho no Instagram. Por quê? Começou a pandemia, lockdown, todo mundo em casa, né? Aquela situação, muita agonia, ninguém sabia o que ia acontecer. A pandemia foi um grande convite a aprender a lidar com o desconhecido, né? E é muito doido, porque se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, por que esperar pelo pior? A gente lida com o desconhecido dessa maneira. Se eu não sei, eu acho que o pior vai acontecer. E isso nada mais é do que a mente projetando sempre o negativo e o escasso, né? Na nossa realidade. Aí eu falei, eu acho que eu tenho alguma coisa para acrescentar. Eu acho, já estou criando conteúdo há 5 anos, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer um lançamento do meu primeiro curso, que na época chamava Habite Seu Ser. Foi um curso de 21 dias consecutivos de meditação, porque até então eu não trabalhava com o Instagram. Eu já tinha milhões de seguidores e eu nunca tinha feito nenhuma publicidade. Até porque a figura Marina ainda não era tão consolidada, porque eram mais os templates, né? As fotos, as frases. E aí eu fiz a primeira live. Entrei ao vivo e aí entraram tipo 60 pessoas, 70 pessoas. E aí eu falei lá o que eu tinha para falar. Nunca tive muito roteiro. Até hoje, essa é uma pergunta que me fazem muito. Ah, mas você se programa? Não. Nunca me programei, não consigo, não gosto de me encaixar dentro de alguma coisa fixa, porque eu acho que tira toda a inspiração. Gosto de me mover pela inspiração, é ela que me move, que me faz acessar os lugares mais profundos. E aí, quando acabou a live, que tinham lá 60, 70 pessoas, eu recebi 60, 70 mensagens. Marina, meu Deus, nossa, você falou o que eu precisava, era isso, me emocionei, chorei, me tocou. Eu falei, acho que eu vou fazer de novo. Quero tocar acho que eu vou fazer de novo. Gostei. Aí eu fiz de novo. Aí eu fiz 365 dias consecutivos no ano da pandemia. Porque teve uma época que você fazia até 2 horários, não tinha? Você entrava todo dia, 8 da manhã, uma coisa assim? Eu fiz todo dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, por um ano. 8 horas da manhã, por isso chamava Roda das 8, né? Chama até hoje. E na primeira roda tinham 60 pessoas, na última tinham 18 mil. Uau! Ao vivo. Uau. E aí foi uma resposta, assim, muito grande, sabe? Foi uma resposta muito grande, Rô, porque ali eu entendi, né? Eu falei, olha, seu Dharma, realmente. Né? No yoga a gente chama de Dharma, nosso Dharma. propósito da alma. E aí eu entendi, né, transformar a dor em dom. Foi assim, hoje em dia, resume, assim, transformar a minha dor em dom. Porque, Marina, onde começou? Na necessidade. Tava desesperada, não sabia o que fazer com aquela dor, com aquela bomba, na possibilidade da minha tia morrer, depois de ter que lidar com a dor, com o luto, com a perda. Então, de onde começou? Da necessidade. Esse é um momento que, assim, eu vejo que o espectador, quem estiver ouvindo a gente, os ouvintes, não tem quem não se identifique, porque não tem um ser humano que não tenha passado por algum momento de dor ou que não esteja passando. Né? E ouvir essa história, Marina, é uma história, assim, muito inspiradora, né? De que a gente pode ressignificar esses espaços, né? Fazer essa faxina interna, encontrar falhas, essa força e prosperar, né? Nossa, na vida, né? A gente fala muito sobre prosperar, sobre ser abundante, muitas pessoas conectam apenas com dinheiro, né?
E eu penso, nossa, que eu seja rica de tudo aquilo que o dinheiro não compra, inclusive de vida, né? A vida nutre por si só. Sim. A vida nutre, abastece. Só que você tem que estar aberta, né? Tem uma frase que diz assim, cuidado pra vida, né? Não tá batendo na sua porta e você tá no quintal procurando trevo de 4 folhas. Tem que estar ali para receber, tem que estar ali para abrir, para deixar entrar, sabe? E não é na coisa mirabolante que acontece no milagre grande, é no dia a dia, é no abrir os olhos com saúde, é no perceber que, poxa, o que é de graça já é tanto, sabe? O que é dado à luz do sol, o respirar. Cara, Rô, olha só, a respiração é a base da vida. Se você não respira, você não vive. E as pessoas passam um dia inteiro sem perceberem a própria respiração. E tipo, se a sua respiração é longa ou curta, acelerada ou devagar, isso diz sobre como você vive a vida, sobre como você, tipo, enxerga o caminho, sabe? Porque a qualidade mental, ela interfere direto. Eu falo sempre isso. Para mim, o grande pulo do gato foi a respiração, né? Porque se você toma consciência dela, você não consegue respirar no futuro nem respirar no passado. Então, se fala tanto, os best-sellers sempre falam, viva no presente. Tá, mas como que faz para viver no presente? Vai para respiração, para consciência. Só pode estar aqui, né? Vou respirar amanhã? Não, entende? Se eu prender a respiração, respirar só amanhã, até lá eu morro. Então, inclusive, o Eckhart Tolle fala muito no livro dele do Poder do Agora, Poder do Agora, que é um livro que eu amo, sempre indico para todas as pessoas, que uma das maneiras que ele encontrou de sair da ansiedade foi pensando, né? Se eu posso reconhecer, se eu posso perceber o meu pensamento de, ai meu Deus, acho que eu vou morrer, então eu não sou o pensamento, eu sou quem observa. Eu sou quem observa o pensamento. Só que a gente está vivendo tão identificado com o pensamento que eu acredito que eu sou o que eu estou pensando que eu sou. E o que está sentindo. E aí se está sentindo, né, na dor, vai ficar na dor. Eu sou a dor. Fica só nesse lugar. Só que é como se fosse uma película transparente, a identificação. Então você acha que ela não está em você, mas você enxerga tudo através dela. Então, quando eu posso... Esse é um ótimo exercício para momentos de ansiedade, de muita preocupação, de medo. Reconhecer qual é o pensamento, perceber ele. Opa, peraí, se eu tô podendo observar o pensamento, então eu não sou isso, né? Exatamente, então eu sou quem observa. Então isso foi uma grande sacada assim, que eu tive e que me ajudou muito nesses momentos assim, de ansiedade, preocupação e tudo mais. E aí depois da pandemia, né, eu continuei com a Roda das 8. Hoje eu continuo, hoje em dia eu faço segunda e quarta, segunda 8 da noite, quarta 8 da manhã. E sempre estão lá 6 mil, 7 mil, 8 mil pessoas. E hoje você dedica a sua vida a esse trabalho total, de despertar mais pessoas. Cara, total, assim, porque antes eu tinha uma dorzinha de pensar, poxa, mas eu não trabalho com nutrição, né? Poxa, eu gosto tanto. E aí, depois que eu tive esse entendimento que nutrição não é só sobre o que a gente come, né? Na verdade, isso é só uma parte. Mas sim sobre como a gente se nutre em todos os aspectos. O que a gente deixa fazer parte da nossa vida ou não. Né? As notícias que a gente assiste, o que a gente ouve. Sabe? As pessoas que se aproximam. Tudo nutre de alguma forma. Então, eu tô nessa parte da nutrição. Uma nutricionista espiritual! Meu Deus! Temos uma nova nomenclatura agora. Pois é, pode ser, sabia? E aí, assim, a busca ela é eterna, né? Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas que estão ali me acompanhando. Gente, eu não tô pronta, não. Eu tô me fazendo, sabe? Eu tô me encontrando. Na verdade, eu tô me desfazendo para me refazer. Porque a iluminação não consiste em você ser cada vez mais coisas. A iluminação consiste em você ser cada vez menos coisas, né? Você tirar as camadas, abrir mão de tudo que você pensava que você era para que você possa se tornar quem você verdadeiramente é. Então, sabe, não é sobre acumular. É desconstruir um pouco essa ideia de evolução, né? Quando na verdade a gente já é. É só a gente tirar essas roupinhas, pra essas craquinhas. A nudez, né? É nesse lugar. Então, assim, é um passo de cada vez. Tem muitas pessoas que estão nesse processo de despertar e aí vão com muita sede ao pote, querendo desvendar tudo. E a vida não tem solução. A vida não tem solução, né? Não tem como desvendar tudo. Então, aceitar que o grande mistério existe é também o convite para aprender a confiar. E não é confiança, tem uma frase que diz assim, confiança não significa que tudo vai dar certo, confiança significa que tudo já está certo. Então, dentro do grande mistério, tudo está certo como está, né?
E é desafiador isso. Eu estou dizendo aqui, não simplificando e trazendo como se fosse fácil, mas um convite mesmo, porque a paz só pode nascer da fé na vida, ué. Sim, e um eterno orar e vigiar, né? Buscar o tempo inteiro estar se nutrindo de coisas realmente elevadas, positivas, que vão alimentar você para no momento mais desafiador que vai chegar. Exatamente. O baixo vai chegar. Só que tem uma coisa, Rô, que eu falo assim, e falo com convicção, que muitas pessoas buscam o autoconhecimento e a espiritualidade só quando estão precisando. E aí como se fosse uma muleta que você usa quando você está com o joelho machucado, quando você está precisando de um apoio. Só que se você começa a entender que isso é parte do que você é, isso passa a fazer parte da sua estrutura. Então, em qualquer lugar que você vai, você é o seu próprio templo. Eu não visito a espiritualidade só quando eu estou dentro da igreja. Eu visito a espiritualidade quando eu estou no trânsito, quando eu estou no trabalho, quando eu estou... Porque faz parte do que eu sou. E é nesses momentos que a gente é mais desafiado, porque a responsabilidade quando a gente sai de uma cerimônia, eu sempre falo isso, faz uma consagração, faz um processo, né, espiritual, qual é a sua responsabilidade, o que você faz com o que você acessou? Porque aí é que realmente começa, né, o trabalho. Claro. É trazer o sagrado, não é vou me iluminar e vou para o céu, não é como eu trago esse sagrado e essa luz para a minha comunicação, para as minhas atitudes, né, para as minhas escolhas. Autorresponsabilidade. É isso. Que foi o que me fez encantar tanto pelo Ho'oponopono. Essa é a linha dessa filosofia. Então fale o que é o Ho'oponopono. Sinto muito, porque imagina, nem todo mundo sabe. Ho'oponopono, eu acho muito maravilhoso que a própria palavra significa corrigir um erro. Olha, Ho'oponopono significa corrigir um erro. E esses erros, para os antigos havaianos, né, porque é uma filosofia havaiana, esses erros nascem das nossas memórias que causam uma realidade completamente distorcida. Então, assim, eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu escolho me tornar. Porém, tudo que eu vivi, todos os traumas, todas as dores, todos os medos, eles vão ficando armazenados. São os registros mesmo, os programas, né, que os havaianos dizem. E aí, eu tenho dois caminhos. Ou eu posso viver a partir da memória, ou eu posso viver a partir da inspiração. Não é possível acessar memória e inspiração no mesmo lugar. Então, sempre é ou um ou outro. A maioria das pessoas estão vivendo a partir das memórias. E as memórias criam uma realidade de dor e sofrimento. Porque, na verdade, não é viver, é reviver. Então, se no meu passado eu fui traída, eu me senti traída com um amigo dentro de um relacionamento. Se eu viver a partir da memória, eu vou viver sempre acreditando que a outra pessoa vai me trair. Por isso que tantas pessoas vivem assim. Aconteceu uma coisa comigo no passado e essa insegurança fica sendo projetada em tudo que ela vive. E aí, claro, ela fica atraindo o mesmo tipo de pessoa e o mesmo tipo de situação. Não é à toa, né? E se vitimizando muitas vezes. Muitas vezes. Mas quando a gente veste a pele do cordeiro, o lobo aparece, né? Então, o lugar de vítima é um lugar muito perigoso. Porque as coisas realmente acontecem. O lobo realmente vem quando eu visto a pele do cordeiro. Então, é uma coisa que eu comecei a entender e falar, caramba, qual que é o outro caminho? Tem o caminho do sofrimento e tem o caminho do entendimento. Vamos no caminho do entendimento, né? E aí é o caminho da inspiração, que é o espaço que o Ho'oponopono cria com as 4 frases chaves. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Justamente é uma petição à divindade para limpar essas memórias, para limpar esses programas que estão armazenados no meu subconsciente. E aí, quando eu limpo, eu chego nesse estado zero. E o estado zero é o espaço que eu posso realmente me conectar com o que é. Transparência, sabe? É divino, mesmo é sagrado. Então, não tem a ver com o que eu já vivi, com as situações que aconteceram no meu caminho, mas sim com o que é. Então, é claro, é transparente, eu crio uma realidade real e não distorcida, que é o caso das memórias, entendeu? Então, o Ho'oponopono é um processo de limpeza, de purificação, de transmutação mesmo, para eu entender que eu realmente não sou o que me aconteceu, né? As pessoas estão muito identificadas com os problemas. Então, 5 anos atrás eu perdi isso, eu vivi isso. E aí, aquilo ali passa a ser o que a pessoa é. E não, né? O que você é muito maior do que o que acontece com você. Na verdade, nem é com você, né? Para você, né? Serve a tua existência. É muito profundo. Que presente divino, Marina. Daria para ficar aqui horas. Você vai precisar voltar depois para falar mais sobre o Ho'oponopono. Porque tem muita coisa para explorar, né? Nessa técnica. É muito lindo. Nossa. Ai, Marina, gratidão. Eu queria te pedir, antes da gente encerrar, para você trazer uma mensagem
para os nossos ouvintes, nossos espectadores, ligada assim à positividade, à conexão, né? Uma mensagem do seu coração, porque eu sei que você não tem script, você fala só deixa essa luz sair, que é a coisa muito mais fluido. linda. Bom, se eu tenho uma mensagem para deixar aqui hoje, eu diria que a gente vive com tanto medo, né, do pior acontecer, da gente reviver uma situação difícil novamente. E eu gosto de acreditar que o que está por vir é sempre melhor do que tudo que já foi. Então hoje é o que eu quero dizer para você, né? Embora nada volte a ser como foi no passado, tudo sempre pode ser de uma maneira como nunca foi e muito melhor. Então, ao lidar com o desconhecido, ao invés de esperar que o pior aconteça, acredite que o universo trabalha sempre a seu favor. O universo serve à tua existência. E aprender a distinguir a sua situação de vida da sua vida é uma grande chave de transformação.